Olá pessoal, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está nos assistindo aí para a correção do seu simulado. Nós temos 17 questões de legislação de trânsito. Na correção aqui, nos vídeos, eu corrigi da número 1 até a número 17. Só que você que está em casa com a sua prova na mão, como você vai corrigir? Você vai começar ali na número 98. Então a questão 1 do próximo vídeo é a 98. A questão 2 é a 99. A questão 3 é a 100. E assim sucessivamente. Só estou gravando esse pequeno vídeo para dizer para vocês que eu corrigi aqui num número sequencial de 1 a 17, mas que na tua prova você vai encontrar uma numeração diferente. Ah, professor, agora eu não entendi mais nada. Calma, vai dar tudo certo. Você tem uma dificuldade um pouquinho maior, mas isso na verdade vai te ajudar na questão da atenção. Tem atenção na tua prova, atenção na numeração, você vai conseguir. Um abraço, pessoal. Aproveitem a correção das questões. Fiquem com Deus. Olá pessoal, voltamos mais uma vez e agora nós vamos corrigir questões de legislação de trânsito, voltado aí para o teu concurso da Polícia Rodoviária Federal. Fizeram um simulado aqui conosco, agora nós vamos ter a correção. O que é importante para você que está em casa? Eu vou citar aqui os principais pontos, mas você vai procurar a base legal depois. Aonde você vai procurar essa base legal? Olha aqui, ó, Lei 9.503/97. Essa lei é o Código de Trânsito Brasileiro. Olha aqui no quadro. Tudo que eu vou falar agora está aqui dentro do CTB. Tá certo? Professor, eu quero tudo mastigado. Não, quando o aluno corre atrás, ele aprende mais. Eu quero que você tenha correção, eu vou te mostrar por que está certo ou que está errado, só que você tem que procurar depois a base legal. É uma tarefa sua. Presta atenção. Questão da banca CESP, meu amigo. Vou colocar aqui no quadro. Olha aqui, ó. O que está certo? Está certo. Isso é uma frase de minha autoria. Ah, que frase brilhante, hein? O que está certo, está certo. Muito bem, professor. O que tu comeu no almoço hoje? Depois eu te falo. É assim, ó. Se tem uma questão que eu vou ler e vou dizer se está correto, caiu numa prova anterior, é você memorizar em casa, cara. Agora é a hora de memorizar. A errada, eu vou mostrar o que está errado. O que está certo é a hora de você memorizar. O que está certo, está certo. O que você vai fazer com aquilo que está certo? Memorizar. Vamos lá, galera, então, hein? O que está certo, memorizar. Lei 9.503. Sem delongas, vamos para a primeira? Vamos lá. É vedado, é proibido, em qualquer hipótese, que o veículo utilizado para o transporte de carga indivisível exceda os limites de peso e dimensões estabelecidos no CTB. Será que eu posso ter no Brasil um veículo que está excedendo a dimensão e o peso? Pensa, você, numa estrada, dirigindo, viajando, será que existem veículos que excedem o peso? É claro que sim. Tem veículos que excedem e vai ter uma autorização. Então a número 1 é lógico que está errada, porque existe sim essa autorização, artigo 100 lá do CTB. Lá pertinho do artigo 100, você vai encontrar uma autorização especial de trânsito chamada AET, para aquele veículo que excede a dimensão e o peso. 2. Não parar o veículo antes de transpor uma linha férrea caracteriza infração gravíssima, passível de multa. Certo! Não dar preferência para o trem. Quem vai pagar essa multa? A família, porque você vai morrer. Não dá preferência para o trem para ver o que acontece. Tá certo? E a infração é gravíssima. Procura lá dentro das infrações. Professor, onde é que estão as infrações? Artigo 161A255. Vai procurar lá e vai ver que não dá preferência para o trem, a família paga a multa e você vai ter uma infração gravíssima. 2, correta. 3. Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, é necessária a demonstração do efetivo perigo de dano ao bem jurídico protegido pela norma. No caso, a incolumidade do trânsito, não bastando para tanto a mera constatação da concentração de álcool. E aí, pessoal?
Para a caracterização do delito de embriaguez, é necessária a demonstração de um efetivo perigo? Não. Anota no teu material. O crime de embriaguez ao volante, ele é de perigo abstrato. Você pode estar dirigindo certinho. Se der um índice de alcoolemia a mais, você vai ser preso. Já viu aquele bêbado que diz assim, mas eu dirijo melhor bêbado. Faço altas manobras, bêbado, velho. Eu sou o cara. O que acontece, pessoal? Esse cara, não importa se ele está dirigindo reto, fazendo altas manobras, ele comete crime de embriaguez ao volante, sim. Sabe por quê? Perigo abstrato. Fechou. Eu já vi vários bêbados falando isso. Eu dirijo muito melhor bêbado. Então tá bom. 4, vamos lá, número 4. Está lá no quadro já, meu amigo ali está me ajudando. Veículos oficiais, quando precedidos de batedores, poderão dispensar do uso da placa dianteira, respeitadas as demais normas de circulação. Pessoal, não existe exceção no Brasil para retirada de placa. Professor, mas eu vi um carro de escolta que estava escrito assim, no lugar da placa, escolta irregular. Não existe colocar escolta, não existe retirar placa. Veículo que não precisa de placa são os veículos para guerra, tanque de guerra, veículos do Exército, Marinha, Aeronáutica. São veículos para ser utilizados fora da estrada. Esses não precisam de placa. Todos os demais têm que ter placa. 4, então, está errada. 5. A classificação das vias é feita de acordo com a sua utilização e característica. Constitui critério de fixação do limite de velocidade a cada tipo de via e estabelece parâmetro as condições de preferência de passagem em cruzamentos desprovidos de sinalização. 5, errado. Não tem nada a ver, pessoal, a velocidade com a questão dos cruzamentos desprovidos de sinalização. Então a 5 eles criaram algo que não existe no código e colocaram aqui errada a número 5. 6. Tendo em vista que constitui infração de trânsito em observância de qualquer preceito do Código, sujeitando o infrator às penalidades e medidas administrativas pertinentes, julgue o item abaixo. Vamos lá. Constitui circunstância agravante para os crimes de trânsito, certo? Por ocupante do cargo PRF, quando em situação de serviço, na condução e transportando passageiros. Vamos lá. Constitui circunstância agravante da penalidade da prática de crimes de trânsito por ocupante do cargo de PRF, quando em situação de serviço e na condução de veículo de transporte de passageiro. Ou seja, se um PRF cometer um crime de trânsito e eles tiverem uma viatura e transportando passageiros, será que isso agrava o crime de trânsito? O que vocês acham aí, a nossa número 5? A número 6. É uma agravante? Sim. Agravante dos crimes de trânsito, a número 6. Deixa eu colocar aqui no quadro que eu acabei não colocando, tá? 6. Então nós temos ali uma circunstância agravante, artigo 291. Ali por perto do 291 você vai encontrar as circunstâncias agravantes. Certo? Não esquece, eu vou voltar para falar para ti, porque eu repito as coisas. Presta atenção aqui no quadro, olha aqui. O que está certo, está certo. Acabei de mostrar uma questão certa. Você olha e memoriza. 7. Tendo em vista que constitui infração de trânsito em observância de qualquer preceito do CTB, estando o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas pertinentes, julgue o item abaixo. O condutor do veículo envolvido em acidente que deixar de prestar socorro ou providenciar a vítima, podendo fazê-lo, pratica infração gravíssima, estando ainda sujeito à pena de detenção pela conduta omissiva. A número 7 é uma ótima questão, uma questão inteligente. Resposta, certo. Pega o teu material e vai lá na infração. Artigo 176. Artigo 176 do Código. É uma infração de trânsito. E aí você vai encontrar o crime lá a partir do artigo 302 do CTB. Os crimes relacionados à omissão de socorro. 7, certo. 8. As ordens dos agentes de trânsito terão prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Certo, o agente em primeiro lugar. Ao passo que as indicações dos sinais prevalecem sobre as indicações do semáforo e das demais normas de trânsito. Errado. Primeiro, as ordens dos agentes. Lá no topo, agente. Segundo,
semáforo. Terceiro, demais sinais. Vamos de novo? Agentes, semáforo e sinais. Agente, semáforo e sinais. O que são sinais? As placas, por exemplo, as marcações no chão. Primeiro lugar, se tiver um agente, é lógico, né? Você tem o semáforo e o agente. Ah, eu vou obedecer o semáforo. Não, tem uma pessoa ali, você vai obedecer a pessoa. Segundo, se não tem o agente, você vai no semáforo. Se não tem o semáforo, você vai nos demais sinais. Então está invertida ali a ordem da nossa número 8, tá certo? Então a 8 está errada. 9. Em efetiva prestação de serviço de urgência e devidamente identificados com dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, os veículos de polícia gozam de livre circulação, estacionamento e parada e têm prioridade de trânsito. Contudo, mesmo em uma perseguição, a preferência de passagem na via e no cruzamento deverá ocorrer em velocidade reduzida e com os cuidados à segurança? O que vocês acham dessa número 9? Resposta correta. Os veículos de polícia têm todas aquelas preferências. Você que é nosso aluno aqui do Essencial, tem uma apostila que eu coloco todas as preferências. Seja um veículo de polícia, salvamento, né? Os bombeiros, os veículos prestadores de utilidade pública, prestadores de serviço público e os debatedores. Cada um com a sua preferência. Aqui nós temos um exemplo da polícia, 9 correta. Marca aí, certíssima. 10. O condutor portador de CNH na categoria D, de dado, cometerá infração de trânsito gravíssima ao conduzir um veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o motorista. Uma vez que somente o portador da categoria E está habilitado para conduzir este veículo? Errado! A 10 é clássica, está totalmente errada e está perfeito pela categoria E. Tu quer saber, meu aluno, qual é a categoria D de dado? É o que está aqui no quadro. É um veículo de passageiros quando o número de passageiros excede a 8. Vem aqui comigo no quadro. Categoria D. Olha aqui, ó. O número de passageiros excede a 8. Então é 8 mais 1, né? Porque excedeu, vai dar 9. Mais um, que é o motorista. Total de 10. Então você tem, vamos lá, 8 excede 8. Então você vai ter 8 mais 1. Dá 9. Mais um, que é o motorista, vai dar o total de 10 para a categoria D. A categoria E é para combinação de veículos, que não é o caso aqui da nossa questão. Então essa questão número 10 está correta. Vamos lá? 11. A buzina, um agente causador de poluição sonora, a buzina realmente é, poderá ser usada pelo condutor, desde que em toque breve, correto, para fazer advertências, evitar acidentes. Contudo, usar a buzina entre 22 e 6 configura infração de trânsito. Correto, 11 está correta. Marca aí, memoriza. 12. O Sistema Nacional de Trânsito, executor da política nacional, é composto por órgãos e entidades da União, Estado, Distrito Federal e municípios, certo? A coordenação é do Ministério dos Transportes. Errado. Qual é o ministério que está ligado com o TRAN? Você que está em casa, foi nosso aluno. Qual é o ministério que está ligado com o TRAN? Ministério das Cidades. Vai lá, pessoal. Ministério das Cidades e não Ministério dos Transportes. É o que está errado na 12. Pessoal, continuando então a correção das nossas questões de legislação de trânsito, agora vamos para o número 13. A 13 fala ali do nosso amigo Lauro. Então, Lauro foi autuado pelo cometimento de uma infração de trânsito, de dirigir sob a influência de álcool, tendo sido punido com multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, foram-lhe impostas medidas administrativas de recolhimento da habilitação e retenção do veículo, porque ele não tinha condições de dirigir. Na oportunidade, a infração foi comprovada mediante a constatação por agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora.
nos termos da legislação pertinente. Ato contínuo, mediante a concordância do infrator, foi colhida a amostra para o exame de sangue, que, ao final, apresentou o resultado tipificador do cometimento do crime de trânsito. Então, nosso amigo Lauro está com problemas. Ele está sob efeito de álcool, que foi comprovado, então, pelo exame de sangue. Foi notificado, né, direito de dirigir suspenso, CNH recolhida e o veículo retido. Esse é o nosso caso hipotético. O que a banca está perguntando? Nessa situação hipotética, se Lauro for punido com detenção pela prática do crime de trânsito, tal punição ele dirá tanto as punições quanto as medidas administrativas relacionadas à infração. Essa 13 é uma questão clássica de trânsito. Aqui comigo no cantinho, olha só. O CTB, ele permite, então, uma punição administrativa, artigo 165, infração de trânsito de embriaguez ao volante. Ele permite também somar isso com um crime de trânsito do artigo 306, sim. Ele permite também você ter a retenção ou remoção do veículo. Então é uma exceção dentro do direito, no qual você tem um fato e toma 3 cacetadas na cabeça. É isso aí. Infração de trânsito, crime de trânsito e medida administrativa. O que está escrito na questão? Que se ele for punido por crime, isto elide. Aqui nós temos o crime, que ele iria eliminar a infração. E a medida administrativa? Não elimina. Então está correto. Soma. É possível somar? Sim. Você soma as 3 coisas. Então a 13 está errada. É uma questão extensa, mas eu acho que é uma questão bem gostosa e fácil de estudarmos, ok? 14. Caso um cidadão esteja com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, ainda assim, conduza veículo automotor, tal conduta caracterizará crime de trânsito, se ocorrer em via pública, mas será atípica se ocorrer fora da via pública, como, por exemplo, em um condomínio fechado. Errado! 14 é uma questão clássica. Lá no início das aulas de CTB, a primeira coisa que se explica, o que é trânsito, o que são vias terrestres, aonde eu aplico o CTB. Essa questão 14 é uma questão inteligente, sabe por quê? Até alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, o crime de embriaguez ao volante tinha no tipo penal escrito lá, dirigir sob a influência de álcool em via pública. Agora hoje, 2018, você pega o artigo 306, não está mais escrito via pública. Então é possível esse crime ocorrer em praias abertas da circulação, em vias internas de condomínios também. Então está errada a 14, ok? Vamos para a próxima, questão número 15. Caso não consiga obter a assinatura do condutor, quando do preenchimento do formulário de identificação, o proprietário do veículo deverá anexar a esse formulário uma declaração, certo? Atestando que o condutor infrator se encontra em local incerto e não sabido, a fim de garantir a produção dos efeitos legais do formulário. Mas nada a ver, né, pessoal? Fizeram uma junção de coisas aqui. Para que serve a assinatura do condutor? A assinatura é a notificação da autuação, somente isso. É notificação da autuação. Só abre o prazo para o recurso. O condutor infrator não identificado, o proprietário ele pode indicar o condutor, mas nada tem a ver com o local incerto, não sabido. Inventaram coisas aqui, tá? Misturando ali com o processo civil. 15, errada. 16. Se o veículo autuado, vamos lá para a nossa número 16. Se o veículo autuado estiver registrado em nome de integrante de representação de um organismo internacional, é uma embaixada, um consulado, imaginem um veículo de um diplomata, por exemplo, a notificação da autuação, a multa, né, que essa pessoa recebe, será remetida ao Ministério das Relações Exteriores, para que sejam tomadas providências cabíveis. Correto.
16 correto com base no que o próprio CTB nos traz. Ok? E a 17 e última, a autoridade de trânsito, na esfera de suas atribuições, poderá aplicar, quando cabível, a penalidade consistente na frequência obrigatória em curso de reciclagem, sem prejuízo de punições originárias de ilícitos penais, decorrentes dos crimes de trânsito, certo. A 17, ela trata e traz uma penalidade administrativa. Nós temos a multa, temos a frequência obrigatória em curso de reciclagem, tem a suspensão do direito de dirigir, a cassação do direito de dirigir. Isso são penalidades administrativas. A advertência por escrito é uma delas. Então está correta a número 17. Ok, pessoal? Foi rápido, mas eu tenho certeza que o aproveitamento de vocês foi bom. O que você em casa tem que fazer? Lei 9.503, vê a base legal de cada uma das alternativas. O que está certo, memoriza. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.